que quando alguém fala algo a teu respeito bem, você fica bem, fala mal, você fica mal? Porque isso tem a ver com pessoas que ainda têm ídolos no seu coração. O verdadeiro Deus, o Deus que criou ela para governar, ainda não entrou a identidade, não se estabeleceu a identidade do Cristo na vida dela. Diga comigo, quem tem a identidade de Cristo não depende de elogios. Diga comigo, não esmorece com uma crítica. Diga comigo, com uma pressão, com um problema. Ninguém, eu falava semana passada, alguém pode chegar e descarregar. Você é fraco, você é covarde, você não tem jeito, você não vai mudar. Aí, pá. Você falou tudo isso de mim mesmo? Ó, você não conseguiu tirar minha identidade, a identidade de Cristo de mim, não. Eu quero pedir ao Senhor, abençoa a nossa última, meu Deus, o último projeto Casa Firme. Abençoa, Senhor. É como aquela oração que Jabes ele fez. Abençoa-me, Senhor. Abençoa-me, Senhor. Eu quero receber nessa última, meu Deus, semana, nesses últimos dias, podemos dizer aí, Senhor, que o ano novo já está literalmente, meu Pai. É como que já estivéssemos com as mãos, com a nossa mão na maçaneta para abrir a porta. Praticamente já chegou. Mas ainda é 2025. E nós estamos tendo a oportunidade, nessa segunda-feira, de, Senhor, usar a nossa vida, usar o nosso tempo, usar a nossa energia, para buscar o Senhor, para buscá-lo de todo o nosso coração. Para nos enchermos, como Davi, ele queria tanto se encher da tua presença, ele queria tanto, até porque no passado, a tua presença, ela era derramada sobre pessoas específicas. E, meu Deus, Davi não queria que a tua presença ela só fosse verdadeiramente experimentada por pessoas específicas. Mas ele queria que toda a nação de Israel o adorasse. Ele queria que toda a nação de Israel, Senhor, viesse e reverenciasse o que na época era a arca da aliança que representava a tua presença. E ali, Senhor, ele estabeleceu que seria, meu Deus, tocado os instrumentos, seria, meu Deus, realizado orações, declarações, cânticos, louvores, que viria com um propósito de engrandecê-lo, de adorá-lo. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Que vitória, Pai. Nós termos um exemplo, uma inspiração, um modelo a ser seguido. Davi, aquele que levou, meu Deus, e nunca houve ninguém que levou tantas pessoas a adorarem a Deus como Davi na sua época. Então nós estamos aqui, não é para falar que fomos a um culto, nós viemos aqui adorar a Deus,
e sairmos daqui, meu Deus, com uma certeza de que a palavra que o Senhor, meu Deus, tem para o nosso coração, não é mais uma palavra, não é qualquer palavra, mas é aquela que vem, Senhor, para transformar, para mudar, para abrir nossa mente, para arrancar, para tirar todos os paradigmas, meu Pai. Todas as barreiras, as crenças ainda erradas, que elas sejam eliminadas em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Eu te amo, eu te agradeço. Louvado seja o teu nome por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então diga aí, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor reservou o melhor para o final. Diga comigo, e eu creio que eu estou encerrando esse ano com nada velho. Diga comigo, nada antigo, ultrapassado. Diga comigo, mas eu termino e eu começo, diga, vivendo coisas novas, em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor, por gentileza. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 49. Eu vou ler na versão NVI, e depois o 4 eu leio nas outras versões. Gênesis 49, 1 a 4. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Então, ele começa por Rubem. Rubem, você é meu filho primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Mas olha só, turbulento como as águas. Já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Na Almeida, o 4 diz, inconstante como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Aí aqui na versão mensagem, está dizendo assim, ó. Mas como água que se derrama de um balde, você não será mais o maior, pois subiu ao leito nupcial de seu pai. Você subiu à minha cama e a profanou. Aí eu vou pegar aqui uma outra tradução, que é na King James Fiel, que diz assim, instável como a água, não será superior, porquanto subistes à cama de teu pai, e então a contaminastes. Ele subiu à minha cama. O que aconteceu com Rubem, que não é muito diferente do que
a gente vê acontecer nos dias de hoje. Mesmo Rubem tendo o privilégio de ter nascido primeiro, esse primeiro filho de Jacó, eu acredito que ele vem para nos ensinar uma coisa que a própria palavra, a própria Bíblia, né? Você começa a ler a Bíblia, qual que é a primeira, uma das primeiras orientações que Deus deixa quando Ele forma o homem, quando Ele cria o homem? Diga comigo, você foi criado para dominar. Uma das primeiras coisas que você vai encontrar em Gênesis é o Senhor, Ele tendo consciência, olha o tamanho da consciência de Deus, de não deixar, já na criação, na criação, você já foi criado, eu coloquei a minha identidade em você, para você ser um ser que domina. Quando uma pessoa, aí tem muito assunto, eu sei que talvez eu teria que entrar na infância, teria que entrar na criação, teria que falar de paz. Eu não quero gastar tanto tempo com isso. Eu quero entrar no ponto da consciência das pessoas. Daquilo que agora Deus dá a elas condição, até porque eu estou pregando aqui não é para ímpios. Tem algum ímpio aqui? Não tem ímpios, eu estou pregando para cristão. Eu estou pregando aqui nessa manhã a palavra para quem já conhece a palavra. Então, o Senhor deu a cada um a sua palavra como o entendimento, para que todos sejam conduzidos, guiados, dirigidos pelo entendimento da palavra. Porque no hebraico existe uma palavra chamada pakás, e a tradução dela fala de alguém que não pode ser parado. Alguém que não pode ser contido. Eu quero te fazer essa pergunta. Você é uma pessoa que realmente você é parado, é contido pela palavra? A palavra breca você. A palavra põe freio em você. Freio, muitas vezes, né? A gente põe freio na boca do cavalo. Mas será que a palavra põe esse freio na minha língua? Será que a palavra, porque a Bíblia fala que, diga comigo, um homem de entendimento, diga, ele é contido. Ou seja, ele é dominado pela palavra, ele é refreado. Então a palavra, não vai passar daqui não. Você não vai passar desse ponto aqui não. A Bíblia fala que Rubem, diga comigo, Rubem, diga, ele não pôde ser controlado, parado. O que acontece com um carro desgovernado, sem freio, e ainda que a pessoa tente usar ali o freio de mão, mas o que acontece com essa pessoa? Melhor dizendo, com esse carro? A gente já sabe o que acontece. O que acontece com muitas pessoas que elas não conseguem dominar, governar as suas emoções? Elas vão perder o controle da vida delas. Quando um carro está desgovernado, dá para medir o tamanho do acidente? Dá para medir?
Dá para calcular o tamanho do estrago antes dele acontecer? Dá? Dá para imaginar o tamanho do prejuízo, o tamanho da perda, né, daquilo que pode gerar? A gente sabe que não. Olha o tamanho da perda que Rubem sofreu na vida dele. Porque a palavra pacás, no hebraico, ela tem dois sentidos. Eu até anotei isso aqui. O primeiro, diga comigo, instável. Diga, o segundo, impetuoso, que está muito relacionado à indisciplina. Então vamos falar um pouquinho aqui do instável. A gente pregou sobre instabilidade naquela mensagem que Elias confronta os profetas de Baal, deixando claro para eles até quando eles iam cochear entre dois pensamentos. Porque a Bíblia fala, tanto que no Novo Testamento, o único que gasta um tempo falando sobre mente dividida, no mesmo livro, você vai ver que é Tiago. Tiago fala, não pense que receberá coisa alguma do Senhor, porque você tem mente dividida. Aí você vai lá no capítulo 4, ele volta a falar novamente sobre pessoas que ainda elas precisam purificar sua vida, se limpar do pecado e também porque muitos ainda têm essa mente que não se firma verdadeiramente na palavra. E por que muitos ainda não se firmam na palavra como deveriam? Porque muitos ainda tiram força dos seus ídolos. Porque muitos ainda tiram, a sua energia dos seus deuses. Sabe, eu presto muita atenção quando o Senhor está falando com a gente, quando Ele fala de ídolos, quando Ele fala desses deuses. Porque Israel, se tinha uma coisa que Israel acabava fazendo muito, diga comigo, eles adoravam outros deuses, diga comigo, para não ter que obedecer radicalmente o Deus vivo. Pode observar. O que o Deus de Israel exigia? O que ele exigia? Obediência. E quando Israel optava em adorar, em servir qualquer outro Deus, recorrer a outro Deus, por que eles faziam isso? Porque eles não queriam se comprometer com a obediência. Tanto que no programa de hoje, a gente sempre gosta de falar que Abraão saiu da terra, do meio da parentela, da casa de seu pai. É ou não é? Mas o que ele levou com ele? Ele levou o véu, ele levou o Ló. Que é exatamente o que acontece com muita gente. Ele está tomando uma decisão que você fala, puxa, louvada, é louvável essa sua atitude, nossa, bacana. Olha, eu estou gostando de ver, Abraão, você está saindo da terra, do meio da parentela, da casa de teu pai. Você está seguindo as direções que o Senhor está te dando. Aí, a hora que você chega mais perto, mas o que Ló está fazendo com você? Quando Samuel deu a direção para o Saul, ó, vai lá e acaba com a raça dos amalequitas. Nossa, Saul foi que foi. Quando termina e o Samuel está vindo, o Samuel é igual alguém tivesse vindo aqui pelo corredor e o Saul falou, eu vou me adiantar, já vou avisar o Saul. Samuel! Eu fiz tudo que o Senhor me mandou, tudo que Ele pediu para eu fazer, eu fiz.
Por que ele tentou ali já se autoafirmar numa coisa que não era verdade? Porque ele sabia que ele não... O Senhor já tinha dito que ele estava procurando alguém que seria segundo o seu coração. Ele não estava seguindo as ordens como deveria seguir. Então agora eu vou passar aqui, ó, tá tudo certinho agora. Mas eu estou ouvindo barulho de animal, ô, Saul. O que é esse barulho? Esse balido aí, ó. Tem animal aí, rapaz. Da onde que é esse animal? Ah, a melhor parte do exército dos amalequitas a gente separou para consagrar o Senhor. E os soldados também, né? A gente tem que agradar os soldados, né? Para a gente pagar. Ah, entendi. O que a gente encontra na vida dessas pessoas? Diga comigo, instabilidade. E a instabilidade, ó, a instabilidade, ela vem de onde? De uma mente? Então, você já parou para te fazer essa pergunta, para perguntar isso para você? Você costuma ter uma mente dividida? Como que eu sei que eu tenho uma mente dividida? É quando eu não pago o preço para obedecer a Deus de forma radical. Quando eu não estou disposto a fazer o que for preciso para ficar com a verdade. Aí que está o ponto. Quando eu falava ontem às 18, você já viu alguém que perdeu um ente querido? E a pessoa falou, ai, meu mundo acabou, ai, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Meu pai morreu, minha mãe morreu, meu irmão morreu, não sei quem morreu, minha esposa morreu, meu marido morreu. E aí a pessoa fala, ai, meu Deus, agora a pessoa fica numa depressão pós-perda, né? Alguém já viu alguém assim? Já? Por que ela ficou assim? Porque aquela pessoa era o familiar dela ou era o Deus dela? A pessoa era só o familiar que Deus deu a ela, para ela viver bem com aquela pessoa, ou era daquela pessoa que ela colocou, melhor dizendo, uma dependência emocional. Porque onde você coloca a tua dependência emocional, é aonde você vai. Ah, ela me elogiou, igual a bispa deu exemplo ontem do pai que elogiou a menina, né? Então, quando elogia, olha, você está mais magrinha, você está mais... Ah, papai elogiou, agora eu estou bem. Ah, o papai falou, você está gorda, menina. Ah, agora estou acabada, eu estou mal. Por que você se levanta com um elogio e cai com uma crítica? Por que quando alguém fala algo a teu respeito bem, você fica bem, fala mal, você fica mal? Porque isso tem a ver com pessoas que ainda têm ídolos no seu coração. O verdadeiro Deus, o Deus que criou ela para governar, ainda não entrou a identidade, não se estabeleceu a identidade do Cristo na vida dela. Diga comigo, quem tem a identidade de Cristo não depende de elogios. Diga comigo, não esmorece com uma crítica. Diga comigo, com uma pressão, com um problema. Eu falava semana passada, alguém pode chegar e descarregar. Você é fraco, você é covarde, você não tem jeito, você não vai mudar. E pá. Você falou tudo isso de mim mesmo? Ó.
Você não conseguiu tirar minha identidade, a identidade de Cristo de mim, não. Mudou nada para mim. Deixa eu ver. Você falou uma coisa que... teve um ponto aí que você falou que é verdade. Eu vou trabalhar ele. Obrigado por ter me lembrado. Que eu estava trabalhando aí, mas hoje eu tinha esquecido que eu tinha que voltar a orar por isso, trabalhar isso, ouvir mais a palavra. Mas esses outros aqui não tem nada a ver comigo, não. Está entendendo ou não? Não vai mudar. Por quê? Porque ela sabe quem é o Deus dela, em quem ela depende, confia. Eu até queria ter separado esse versículo, mas eu não separei ele. Mas eu deixei aqui um trechinho só, eu não coloquei todo ele. Diga comigo, um homem de entendimento recebe a correção, diga comigo, e através dela, ele corrige, diga, o seu interior. Diga comigo, mas o tolo não aceita ouvir, diga comigo, nenhuma correção. Aí isso aqui já dá para você parar e fazer essa pergunta. Você aceita ouvir o que você precisa ouvir ou não? Quando alguém chega assim e fala, eu já te falei que você precisa mudar isso. Principalmente quando chega e fala assim, né? Eu já te falei que isso aí não está certo. Não precisa falar para mim de novo. Não, que você já falou, então não precisa falar. Não, mas peraí, você não mudou isso aí. Isso está virando uma instabilidade. Está virando um problema. Que aí entra na palavra, diga comigo, estruturas mentais. Como é que uma estrutura mental ela se estabelece? Um padrão errado se estabelece por repetição. Eu falei o quê? O que normalmente, geralmente, você percebe que passa pela tua cabeça? O que você pensa? Que pensamento errado, que pensamento mentiroso, que pensamento que às vezes quando você pensa aquilo, às vezes você não quer pensar, você quer parar de pensar, às vezes quando você pensa, às vezes você fica mal, aquilo não te deixa para baixo. O quê? Que tipo de pensamento? Que passa pela sua mente, que passa pela sua cabeça. Que normalmente você fala, puxa, quando isso aqui, bispo, vem na minha mente, às vezes tem momentos que parece que as minhas forças, elas começam a ser drenadas. Parece que eu perco força, eu perco a paz, eu perco o ânimo, sabe? Aquilo me trava, aquilo me deixa. Por quê? Porque a única maneira de uma pessoa destravar, ela sofrer verdadeiramente uma libertação, é ela confrontar a própria vida dela com essas perguntas. Por que ainda, quando eu penso, quando eu ouço, mas principalmente quando eu penso sobre o que vem na minha mente, por que ainda eu reajo, eu fico da maneira que eu estou? Por quê? Por que o Rubem, vamos lá, por que o Rubem, ele profanou, ele contaminou, ele subiu na cama, no leito do pai dele, com a concubina e teve relação com ela? Por que ele fez isso? Porque a única coisa que ele via na casa dele era um pai que, desde quando ele nasceu, ele desprezava a sua mãe e amava a outra mulher. Então,
o que o Rubem ele viu na casa dele? O que ele via na vida do pai dele? Instabilidade. O que era comum? Vamos lá, vamos entrar na casa do Jacó agora. O que era comum? O que era mais forte naquela casa? Havia paz naquela casa? Havia paz, gente? Aquela casa era uma casa de paz? Não. Tendo duas mulheres igual Jacó tinha, que uma ele amava e a outra ele desprezava, aquela casa tinha paz? Aquela casa era uma casa que tinha instabilidade? Hã? O povo lá era equilibrado? Tinha vingança? Tinha inveja? Ali tinha uma rivalidade, uma competição? Tinha ou não tinha? Então, o que a gente vê? Um Rubem que foi criado dentro de um contexto, dentro de uma formação, de uma programação. Então, ele foi programado, é igual esse microfone aqui. Dá para esse microfone virar ar-condicionado? Não dá? Dá para esse microfone aqui virar um sapato? Dá? Ele vai continuar sendo o quê? Um microfone, não é? Mas nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e criados para dominar, por que você ainda usa expressões como, isso aqui na minha vida não vai mudar? Isso aqui não... Outro dia alguém virou para mim e falou assim, eu não estou esperando nada bom para mim. Como você usa uma expressão dessa? O que leva uma pessoa a virar e falar, eu não estou esperando mais nada bom? Ela já se entregou no coração dela. Ela já desistiu. Eu já... Não tem aquele que fala assim, eu vou lá na igreja só para agradecer. É assim ou não é? Quem já ouviu isso? Eu vou na igreja só para agradecer, só para... Mentira. Porque todo mundo, em algum momento, vai se deparar com a palavra de ontem de Abraão e os 318. Que quando chegou a guerra para o Abraão, em algum momento da vida dele, ele tinha ido para alguma guerra, para algum campo de batalha? Claro que não. Mas diga comigo, ele tinha 318 homens nascidos. Aonde eles tinham nascido? Aí eu pergunto para você, os caras nasceram em que ambiente? Qual que era o ambiente da vida de Abraão? Um homem que levantava altares. Um homem que adorava. Um homem que ele valorizava, ele tinha seus erros, teve, mas um homem que você vê em todo momento dando passos de fé, vivendo pela fé, ele agindo a fé. Eu não estou dizendo que ele não teve erros, mas você pode ver que a maioria dos erros de Abraão, ele cometeu uma vez só. Eu não disse todos, eu disse a maioria. Então isso mostra que o Abraão, mesmo que ele ainda não tinha visto a promessa se cumprir, a Sara gerar um filho, ele não ficou à toa, não. Ele não ficou parado de bracinhos cruzados. Ele não ficou esperando para ver a morte da bezerra, não. Diga comigo, ele foi treinando. Diga, os homens nascidos em sua casa. Então, gente, formar gente dá trabalho. Você acha que é fácil formar gente? Você acha que treinar pessoas é brincadeira? Você acha que botar dentro de uma pessoa um padrão bíblico, padrão da palavra, você ali...
Às vezes eu vivo às vezes, algumas experiências. Olha, que a minha menina ainda tem 4 anos. Mas às vezes eu vivo algumas experiências com a minha menina de 4. Porque eu não trabalho para ela, eu não trabalho pelo amor dela. Sim, ela me ama, eu amo ela. Mas o que eu quero construir com ela, em primeiro lugar, não é isso. É que ela possa olhar para o pai dela e ela possa admirar um pai que o que ele é dentro de casa, ele é fora de casa. Ou seja, o que eu não tive na minha infância. Então, na minha infância, eu tinha um pai que era uma coisa dentro de casa e ele era outra coisa fora. Quando eu tomei consciência de quem era papai, aí eu me decepcionei. Aí aquela coisa, meu pai é meu herói, meu pai. Meu Deus do céu, graças a Deus que depois entrou o Ministério Mudança de Vida para acudir. Porque foi justamente bem nessa fase. Quando você vai começando a chegar na idade da adolescência, você passa a ter consciência. E isso me marcou muito. Então, o que eu vou trabalhar com ela? Eu vou trabalhar os valores, eu vou trabalhar os princípios, eu vou trabalhar aquilo que eu estou vivendo e fazendo no dia a dia do que eu aprendo e sou ensinado dentro do ministério. Então, às vezes, quando você percebe, ontem mesmo nós estávamos lendo a Bíblia, depois do jantar, e aí ela não estava muito afim de querer dar atenção, estava meia... eu quero brincar. É normal, faz parte. Mas agora é momento da palavra, nós vamos dar atenção ao quê? Palavra. Agora é a hora da... Nós vamos ler aqui um trechinho, encerramos aqui nosso momento e depois nós vamos brincar nós dois. O que aconteceu? Ela não queria, na hora, dar a devida atenção. Eu falei, não... Papai vai se levantar se você não der a devida atenção. Você não vai ter a atenção do seu pai depois se você primeiro não priorizar o que é o principal. E ela insistiu novamente, eu peguei, me levantei da cadeira, guardei tudo, fui ao banheiro, tomei meu banho. Quando eu voltei, ela estava lá chorando. Aí ela, aquela coisinha... O que nós conversamos? Qual é a nossa prioridade? Ao que a gente realmente tem que dar atenção? E ali ela corrigiu aquilo, ela acertou aquilo, ela entendeu que ela não podia fazer aquilo, e aí depois terminamos, e depois brincamos mais um pouco, e depois, com muito calor, dormimos. Mas qual é o ponto? Eu não vou trabalhar ali para fazer uma concessão com a minha filha. Minha filha, né? Eu vou entender que ela é criança. Gente, quando eu fui em Israel, que eu tive o privilégio e a oportunidade de ir, e eu vi ali do lado do túmulo de Davi, um pai com 5 filhos, tudo pequeno, tudo novinho. E a maneira, lógico, não dá para eu entender que os caras estavam falando, os caras, né, falando hebraico ali. Mas o guia explicando para a gente a maneira que eles trabalham, eles ensinam, e eles levam os meninos, né, já para começar a ser formados e treinados. Olha, eu sei que a gente já ouve, a gente aprende, a gente recebe. Mas sabe o que pode acontecer muitas vezes? A gente pode se acostumar de vir na igreja, sabia? Você pode se acostumar de falar que está ouvindo a palavra, mas não está aprendendo mais. Quando eu vi aqueles serzinhos botando o quipazinho na cabeça, tudo bonitinho, arrumadinho, e dando a devida atenção para o papai ali, e indo para... um momento onde eles iam lá adorar, cultuar.
Gente, a hora que eu vi aquilo, eles vão para o ensino da palavra. Aí vai falar, mas a igreja não faz esse trabalho? Meu filho, é claro que faz, mas quando você tem a oportunidade de ver de onde tudo começou, aquilo que a gente quantas vezes já ouviu, mas muitas vezes não dá o devido crédito, eu falei, eu não. Eu não vou perder minhas oportunidades, sabendo que eu tenho um serzinho, tem 2 serzinhos que está com pouca idade, daqui a pouco vai estar grande. E acontecer com eles o que aconteceu comigo, e que me deu e que me custou muito. Eu sei o quanto me deu trabalho para arrancar toda a amargura e o ranço religioso que foi colocado dentro de mim. Eu sei o quanto me deu trabalho. Então, agora, pergunte isso a você. Você realmente é uma pessoa que pode ser contida? O Espírito Santo, ele vira para você e fala, não fala. Você tem buscado essa sensibilidade? Não. Você está começando a ir longe demais, para de falar. Não. Você vai alterar a tua vida, você vai perder bênçãos aí, para. Opa. Você pode ser contido ou não? Ou você só se contém na frente de pessoas que você quer impressionar, mas diante de pessoas que você não se importa mais, talvez você não se preocupa mais, você revela o verdadeiro eu, a verdadeira pessoa. Então diga comigo isso aqui, ó. Impetuoso. Diga que significa ser indisciplinado. Diga algo que não tem nenhum limite, cujas emoções, diga, são impetuosas, cujos comportamentos são impetuosos. Por isso que a palavra pacaz, ela tem 2 sentidos. Instável e impetuoso. Porque você é instável, porque você não pode ser parado, porque você é indisciplinado, porque você faz apenas o que você quer, você escolhe fazer o que tem vontade e não o que é certo, então não será mais o excelente. Vou repetir de novo. Porque você é instável. Diga comigo, Rubem, ele aceitou que a sua identidade, diga, ela fosse de uma pessoa instável. Diga comigo, impetuoso. Então, porque você está falando da identidade dele. Vai ser sempre assim? Tem que ser assim? Você vai aceitar ouvir isso? Você vai tolerar isso para a sua vida? Você vai abraçar exatamente essa identidade? Quando alguém aponta o dedo para você, você é descontrolado, você aceita isso? Você ainda aceita ouvir as mesmas coisas? Você é instável, porque você não pode ser parado. Tem gente que ninguém para ela, não. Ela é inconsequente. Não adianta. Tem gente que não adianta você falar com ela. Se você falar com ela, parece que fica pior. Porque você é indisciplinado. Não tem nem que falar da parte da indisciplina. Porque você faz apenas o que você quer. Você escolhe fazer o que tem vontade e não o que é certo. Então, não será mais o excelente. Rubem perdeu o destino dele?
A tribo de Rubem teve algum peso? Teve. Foi uma grande referência? Realizou coisas grandes? Não. Por quê? Porque tudo que dominou a vida de Rubem, aquilo foi transferido, aquilo foi passado para as demais pessoas da sua tribo, para os seus descendentes. Só que hoje, olha a beleza da graça. Diga comigo, eu estou na graça. Diga, eu vivo na graça. Diga, e eu posso hoje. Diga, arrancar da minha vida. Diga, todos os pontos. Diga, de instabilidade. Diga comigo, de inconstância. De mente dividida. O que você não gosta em você? O que você não gosta em você? Eu te convido a ficar em pé. O que você não gosta em você? Feche os olhos. Você pode falar até 3 coisas aí com você. Ó, bispo, eu não gosto disso aqui em mim. Eu não gosto disso aqui em mim. E eu não gosto disso aqui em mim. O que você não gosta? O bispo estava dando um exemplo do menino que canta aqui no louvor, no trabalho dos valentes, que um dia atrás ele estava fazendo louvor aqui para mim, e aí naquele dia eu percebi que ou ele não estava bem, ou alguma coisa tinha acontecido, e ali eu comentei com o responsável, e depois ele me perguntou, aí eu falei para ele. E aí na próxima vez que ele fez o louvor, nossa, foi incrível. E depois na segunda, e depois ele acertou. Eu acredito que ali ele precisava que alguém falasse para ele, alguém mostrasse. Porque eu vou falar uma coisa para você. Muita coisa na minha vida, eu entendi, eu descobri, eu enxerguei. E olha que eu já vim ouvindo a palavra. Foi quando Deus usou, em algumas situações, a vida da nossa liderança para chegar e falar, ó, tá vendo isso aqui? Você talvez está acreditando numa coisa, mas isso aqui é mentira. Isso aqui não está certo. Isso aqui precisa ser mudado. E eu era uma pessoa muito orgulhosa, mas muito orgulhosa mesmo. Mas muito. E aquilo foi bem desafiador. Uma das coisas bem desafiadoras para mim era o orgulho. Porque eu não aceitava ouvir. Eu não admitia alguém falar que eu estava errado. E aí vai. Se alguém não tivesse chegado até mim e falado para mim, me dado aquela clareza, aquele entendimento, aquela revelação, eu não teria conseguido. Eu não teria mudado aquilo. Que é a mesma coisa que aconteceu com ele, que ainda depois, quando o bispo Fernando falava com ele, e ele usou depois para mim a expressão, veio um pensamento na minha cabeça dizendo, então talvez eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir novamente atingir o propósito, né? Fazer o trabalho com a unção, tal. Quantas vezes você ouve alguém falar algo sobre você, sobre a tua pessoa, sobre quem você está sendo, e muitas vezes você está com os seus ouvidos fechados, você não aceita ouvir,
você não aceita admitir. Às vezes, se um bispo, um pastor, a bispa chegar em você e falar, talvez você aceita, mas talvez se alguém dentro da tua própria casa falar para você, você não aceita. Às vezes uma pessoa, né, que você olha, esse aí está abaixo de mim. Meu querido, Deus usa quem Ele quiser usar. E muitas vezes Deus está falando com a pessoa, uma hora de um jeito, uma hora de outro. Ei, muda isso aqui na tua vida. Não entra o próximo ano com esse problema. Você sabe que isso não é o que Deus quer de você. Você sabe que Deus, Ele encontra em você os tesouros. Você sabia que você tem riquezas, tem tesouros escondidos dentro de você. Você pode morrer e nunca descobrir todos eles. Você pode morrer e nunca ter aproveitado, ter usado todos eles. Diga comigo, eu posso fazer melhor. Diga, eu posso crescer mais. Diga, eu posso avançar mais. Diga, eu posso crescer na fé. Diga, eu posso me tornar uma pessoa mais sábia. Diga, eu posso me tornar um ser humano melhor. Diga, um cristão melhor. Diga, eu posso me desenvolver mais. Diga, eu posso produzir mais frutos. Diga, eu posso avançar mais. Diga comigo, eu posso. Diga comigo, ter uma comunhão, um relacionamento com Deus ainda melhor, ainda maior. Pode ou não pode? Tudo que você declarou agora, você pode ou não pode? Você pode ser mais excelente? Ou passar a deixar de ser medíocre, mediano e passar a ser excelente? Pode. Mas a pergunta é, você acredita nisso? Você quer realmente isso para a tua vida? Você está buscando verdadeiramente isso para a tua vida? Você só quer ter o conhecimento, a sabedoria na teoria, ou você quer a sabedoria na prática? Adquirir, crescer em sabedoria, porque você está praticando ela, você está exercitando ela, porque você está fazendo o que é justo, o que é correto, o que é certo. Você pode ter errado, mas você decide, não, eu não vou ser uma pessoa instável, eu não vou ser uma pessoa inconstante. Pacas não vai fazer parte da minha vida, eu não vou ser impetuoso, eu não vou ser aquela pessoa que não pode ser parada, porque um homem de entendimento, ele pode ser contido, mas uma pessoa tola não. Você consegue, ao corrigir, ao falar com um homem de entendimento, ei, muda isso aqui que a tua vida vai ficar melhor. Ah, obrigado pelo conselho. Mas uma pessoa tola, ela não está aberta para ouvir, ela não está aberta para aprender, ela não enxerga, peraí, eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso, tem coisas na minha vida que podem ficar melhor, eu posso fazer melhor, eu posso ter uma vida melhor, eu posso ter um resultado melhor, eu posso dar frutos que eu ainda não dei. Eu posso ser um pai melhor, eu posso ser um esposo melhor, eu posso ser um cristão melhor, eu posso ser um ser humano melhor, eu posso ser uma pessoa melhor. É isso que você quer para a tua vida? Porque Rubem foi criado para ser excelente, e ele perdeu a condição de ser o excelente
Por quê? Porque ele deixou as emoções, ele deixou os sentimentos. O que estragou a vida de Rubem não foi a concubina. O que estragou a vida de Rubem foi porque ele viu erros e ele podia ter aprendido com os erros, mas ele não quis aprender. Ele teve tempo de aprender, ele podia ter aprendido, ele podia ter feito diferente, ele podia ter vivido diferente, ele podia ter sido contido, ele podia ter governado, ele podia ter liderado as suas emoções, como o Senhor falou: Caim, o pecado está à porta, e você tem condição de dominá-lo. Ou você domina ou ele vai te dominar, ou você domina ou ele vai te dominar. Você pode dominá-lo, você pode dominá-lo, você pode dominá-lo, você pode dominá-lo. Eu quero que você coloque a mão na tua cabeça agora e diga comigo, em nome de Jesus, diga: todas as estruturas mentais que se estabeleceram, diga, para me levar à derrota, ao fracasso, à instabilidade, à indisciplina, diga, ao retrocesso, à desistência, diga: eu não aceito mais. Eu quero que você, com a mão na cabeça, diga: eu não aceito mais. O que você não aceita mais pensar? O que você não aceita mais pensar? O que você não? Eu não aceito mais, eu não vou mais ceder, eu não vou mais permitir, eu não vou mais deixar a minha mente vagueando, solta, pensando qualquer coisa. Eu não vou. Tudo começa pelo que eu penso, tudo inicia pela minha maneira de pensar, e muitas vezes eu estou ignorando, eu não estou combatendo o mal no seu início, eu não estou rejeitando, expulsando, lutando, guerreando contra aquilo que é a minha responsabilidade. Eu não aceito mais isso aqui na minha vida. Eu não quero isso aqui mais na minha vida. Eu não vou pensar mais assim. Isso não é meu. Isso não faz mais parte da minha vida. Isso não domina a minha vida. Isso não controla mais a minha vida. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Você está com a mão na cabeça. Fala para Deus: Senhor, se eu ainda estou pensando o que eu estou pensando, eu vou continuar falando o que eu estou falando. Se eu ainda venho pensando as coisas que eu tenho pensado, eu olho muitas vezes para mim, os pensamentos que vêm na minha cabeça relacionados a mim, eu preocupado mais com a minha própria vida, como estão me vendo, o que estão falando de mim. Minha família não me ama, minha família não gosta de mim, a minha família me tolera, a minha família me suporta, a minha família me rejeita. A minha família não acredita mais em mim, a minha família não confia em mim. É tantas mentiras que o diabo... E olha, de verdade, ainda que alguma coisa seja verdade, você tem oportunidade de mudar. Você tem oportunidade de fazer diferente. Você tem oportunidade de viver diferente. O que você precisa é de uma decisão. Eu não quero mais, eu não aceito mais, eu não vou aceitar, eu não vou me conformar, eu não vou. Fala para Deus: Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento, ilumina minha mente, ilumina, me ajuda a ver, tira as escamas, tira o argueiro, tira as vendas, tira, Senhor, eu quero luz, eu quero visão, eu quero ter clareza, eu quero saber verdadeiramente quem sou eu, a pessoa que eu tenho sido, meu Pai, porque eu não quero isso na minha vida mais. Chega.
Eu tento passar para as pessoas uma imagem de uma coisa que eu não sou. Eu estou preocupado com a opinião, o que as pessoas possam pensar, falar ao meu respeito. Eu não quero mais. E você vai falar para Deus: o que eu não gosto em mim, Senhor, é isso e é isso. O que você não gosta? O que você não gosta? E que você decide: isso vai sair da minha vida, isso vai mudar. Tinha muita coisa na minha vida que eu não gostava. Tinha muita coisa, mas eu decidi: não, isso aqui não vai mais me acompanhar, não. Eu não quero mais isso para a minha vida, não. Eu não quero mais carregar aquilo que sempre foi uma coisa que permaneceu. Não, chega, eu não quero isso aqui na minha vida mais. Eu estou mudando isso agora. Eu não vou entrar em 2026, eu não vou entrar no novo ano com as coisas velhas, com esse velho pensamento, com essa velha maneira de agir, com essas velhas atitudes, com esses velhos. As pessoas têm que ficar me suportando, as pessoas, elas têm que ficar tolerando o meu mau humor, a minha chatice. Chega, eu não quero isso na minha vida mais. Eu não quero mais. Eu quero uma mudança de verdade, Senhor. Eu quero uma mudança de verdade. Eu quero uma mudança na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. E agora, com a mão no teu coração. A Bíblia diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, diga comigo, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Diga comigo: e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, com a mão no coração, fala para Deus: Senhor, eu quero ser cheio do conhecimento da sua vontade. Eu quero ser cheio do conhecimento. Me encha. Eu quero ser cheio do conhecimento da sua vontade. Eu não quero que prevaleça mais as minhas vontades. Eu não quero que saia na frente o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, da forma. Não, eu não quero. Senhor, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero, eu quero ser cheio, não é das minhas vontades, é das tuas vontades. Eu quero ser cheio do que agrada ao Senhor, do que te dá louvor, do que te engrandece, Senhor. E fala para ele: e em toda a sabedoria. Eu quero ser cheio de sabedoria. Eu quero ser cheio de sabedoria. Eu quero ser cheio de sabedoria. E também da inteligência espiritual. Senhor, eu quero ter inteligência espiritual. Meu Deus, eu quero ter inteligência espiritual, que é a capacidade de eu governar os meus sentimentos, de eu governar minhas emoções, de eu saber a hora certa de falar, a hora certa de não falar, a hora certa de agir, a hora certa de esperar, a hora certa de entrar, a hora certa de sair, como entrar, como sair, como lidar, como agir, como viver, como se portar, como se comportar, como lidar em toda e qualquer situação. Falar para Deus: Senhor, eu quero esse discernimento, eu quero essa inteligência, eu quero, meu Deus, crescer em sabedoria, mas eu não vou ficar da mesma forma mais. E eu quero que você repita comigo: eu vou me tornar, a partir de hoje, diga numa pessoa. Que pessoa que você vai se tornar a partir de hoje? Fala, que pessoa você vai se tornar? A partir de hoje, que pessoa melhor você vai se tornar? Em quais áreas? Em quais situações? Em quais pontos você vai se tornar melhor? No que você vai se tornar melhor? Vamos, fala com mais força, fala com determinação, porque você acredita nisso, você está lutando por isso, você está buscando isso. Você não tira força de pessoas, você tira força do teu Senhor, do teu Deus. Fortalecei-vos, pois, no Senhor e na força do seu poder. É dele que você tira força, você se fortalece nele. Senhor, eu quero me parecer com o Senhor, eu quero ser a imagem e semelhança do Senhor, e eu não vou mais aceitar
ser roubado. Quando alguém falar de mim, ela vai só falar a verdade. E eu vou lidar bem com a verdade. E eu vou aceitar a verdade. E eu vou saber como me portar diante da verdade. Eu não vou mais fugir da verdade, apresentar desculpas, justificativas. Senhor, começar a argumentar e querer tentar explicar por que eu sou assim. Acabou. Diga comigo, a prova da minha mudança é que eu não argumento mais, eu não justifico mais. Diga, eu não conto mais nenhuma história. Diga, eu aceito ouvir a verdade. Diga, e o que não é verdade, diga, não vai mudar nada para mim. Diga, porque não é verdade, porque eu vivo na verdade. Em nome de Jesus. Dê as mãos para quem está do teu lado. Vamos fazer a oração da concordância. Ó Pai, eu quero concordar com cada propósito. Eu quero concordar, meu Deus, com cada pedido. Cada vida que está aqui nessa manhã, orando, meu Pai, e buscando esse entendimento. Peraí, Senhor, eu não quero mais ser o impetuoso, o imparável, aquele, meu Pai, que não tem domínio, que não tem autocontrole. Chega! Eu não vou viver mais assim, eu não serei mais assim, eu não caminharei mais assim, eu não serei mais dominado por essas coisas, mas eu serei dominado, conduzido e dirigido pela tua palavra e pela tua vontade, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Nós concordamos com cada oração e nós ligamos cada uma delas aqui na terra para que seja ligada nos céus. E nós não vamos levar, eu não vou levar. E fala para esse irmão seu que está do teu lado, fala, meu irmão, eu olho nos teus olhos e eu te digo, você não vai levar essas coisas velhas, tudo que representa o velho, você não entra com essas coisas velhas em 2026. Eu enxergo em você uma nova pessoa, um novo ser, lavado, remido pelo sangue do Senhor, que tem autocontrole, domínio próprio e que tem uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Amém, 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 graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.